não postulamos exoneração, pedimos uma adequação, uma redução, uma minoração, um equilíbrio, porque ficou inconteste que o alimentante foi preso por débito alimentar, ou seja, a capacidade econômica dele é atestada por um mandado de prisão, porque ele não conseguiu se libertar das grades, drogadicto, ficou mais de 90 dias internado, não tem profissão certa, poderia se valer desses aplicativos de transporte, tem um problema no joelho, já está com outro mandado também de execução para caçar a CNH, ou seja, é um desvalido, é um coitado, são dois pobres pedindo junto. Aí o juiz coloca na decisão, e é aqui que eu queria me atentar com vossas excelências no seguinte: o promovente, com a ajuda dos pais, ou seja, os avós, dispõe de condição privilegiada. Ou seja, o que é que o juiz está fazendo? Colocando o encargo alimentar para o recorrente e de ricochete para os avós. Ele diz que esse miserável não consegue arcar com a parcela alimentar, mas os avós sim. Eu acho, na minha visão, que o correto seria que o menor, o infante, postulasse alimento dos avós, que é quem está provendo. Eu acho que não deveria ser obrigação do alimentante manter-se dessa forma, pendurado com a ajuda dos pais, que são avós do alimentante. O meu pedido é simplesmente, não é nenhuma reanálise de toda a prova de adequação, de aquilatação, de ponderação. É de que essa questão da capacidade econômica dos avós está repercutindo no filho. A ponderação que eu queria fazer é essa, e rogando aqui um breve flerte com o que foi suscitado antes. Sobral Pito, quando foi defender um comunista, ele rogou a aplicação dos direitos dos animais. Eu estou rogando aqui que a pena não passe do apenado, como diz a Carta Fundamental. Olha, a pena aqui é a obrigação de alimentar, que dá a prisão, não passe dele para os avós. E, assim, de uma forma reflexa, se siga o rito, que se siga o processo, que se respeite a qualidade de cada um. Eu agradeço a temperança e a paciência de Vossa Excelência. Obrigado. Por nada, doutor Sintra. Eu passar a palavra de do Raimundo Nonato. Pois não, doutor. Eu vou também proceder à leitura da ementa, que é bem sucinta. A necessidade do alimentando, além de ser presumida em razão de sua menoridade, foi devidamente comprovada e mostra-se em consonância com as necessidades próprias da sua idade. A obrigação de sustento do menor recai sobre seus genitores, de forma proporcional à capacidade de cada um. Da análise do acervo probatório depreende-se que o alimentante, apesar de ter demonstrado que tem passado por problemas, inclusive quanto à sua saúde, não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de prestar os alimentos anteriormente fixados em favor de seu filho. Ora demandado, no caso aí, meio salário mínimo, né? Notadamente tendo em vista o padrão de vida que mantém. Eu voto, sendo bem objetivo, no sentido de que o recurso seja conhecido, todavia improvido, mantendo-se a decisão do primeiro grau. Como voto, desembargador presidente? Pois não, desembargador Raimundo Nonato, obrigado. Eu cumprimento também o doutor Sintra pela judiciosa sustentação oral. Pedindo mais uma vez desculpa pelo anúncio equivocado no início. Mas, doutor Sintra, eu não sei se eu ouvi errado, aqui pelo o voto do eminente relator, está posto que ele é para pagar um salário mínimo e quer reduzir para 500. Meio salário, Excelência. É isso que Vossa Excelência disse aqui da tribuna, não é? Exatamente. Não ele é quer isso mesmo? reduzir porque ele tem outros 4 filhos. Certo.
E já reduziu para um, fez acordo com um e está nos autos, um propósito de acordo, ele já reduziu de um outro, porque não tinha capacidade então financeira. eu tinha entendido aqui de forma equivocada, né, da tribuna. É de um salário para meio salário. Ele está pedindo a Aliás, redução. é um salário de um salário para R$500, que meio salário é um pouquinho mais do que isso. Né? Um que fosse mais. Equilibrado, excelência. Fosse equilibrado, apenas isso. Eu vou pedir vista, Donato. Agradeço. Para dar uma examinada aqui com essa ponderação. Se Vossa Excelência quiser, a gente pode reduzir para meio salário, deixa em R$500 ou... Meio salário é um pouco acima, Excelência. Quanto é que está o salário? Porque, para não ficar com aquela revisional periódica, se fixa em salário e dá metade do que o governo der. Então, hoje está em 1.200, está 1.240, eu acho, hoje. Não, 1.320, perdão. É mais que meio salário. Não pode ser 500. Se você meio salário. Concordo. Concorda? Concordo. Então, Valdoso Ricardo, de acordo? De acordo, já que ele está dizendo que ele já foi preso já por outra obrigação alimentar. Tudo nos autos. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, fica, no caso aqui, fica provido parcialmente para reduzir a pensão para meio salário mínimo vigente. Obrigado, desembargadores. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento. A apelação civil conhecida e provida parcialmente para reduzir o pensionamento de um salário mínimo para meio salário mínimo, nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime, o julgamento está encerrado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Pois não. É dele. Foi atuação. Até é bom que se. Já terminou o julgamento, está anunciado, mas o doutor Cinza deve saber disso também, os colegas já sabem. Ultimamente, as autuações do nosso tribunal têm tido muitos equívocos. Muitos. Né? Apelante vem com uma apelada de cadastramento. O recorrente vem como recorrido. E isso causa um problema e vai se propagando. Porque são muitas pessoas olhando, mas passa, são milhares, né? O gabinete às vezes olha. Esse aqui é um, a autuação está equivocada. Já dito aqui pela secretaria que eu ia reduzir 2 pontos por causa dessa justificativa parcial, vou reduzir só 1. Não, aqui. Eu chamo a julgamento o agravo interno cível de Fortaleza, agravante L da SF, agravata LI de SF, RPIA de S. Isso mesmo. Relatoria de Bardô Emanuel Leite Albuquerque, número SAG 012-8916-80.2018-806-0001/50.000. Doutor Daniel Maia Santos, o ABC era 29.747, requeriu ostentação oral em prol da agravada. Foi isso, doutor? Sim, excelência. Doutor Daniel, indaga a Vossa Excelência se desiste da leitura do relatório e da própria sustentação oral, porque o encaminhamento do voto do eminente relator já está unânime. O encaminhamento do voto do eminente relator no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno cível, ou seja, agora está correto, o resultado do julgamento já está unânime, favorece ao cliente de Vossa Excelência, que é a agravada. Perfeito. Vossa Excelência desiste da sustentação também? Sim. Então, eu anuncio o resultado do julgamento, eu agradeço Vossa Excelência. O agravo interno foi conhecido e não provido, nos termos do voto do eminente relator, desembargador Emanuel. A decisão é unânime, o julgamento está encerrado. Boa tarde, doutor Daniel. Vossa Excelência também, não é? Agora eu vou... Colegas, vamos dar um intervalozinho um pouquinho maior, aqui dá certo? Vamos dar um intervalo com a anuência de Vossa Excelência também, dos demais, um intervalo de 10 minutos, para que nós possamos tomar uma água e... Também preciso tomar uma água. comer algo, se for o caso.